Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos concluir o texto de João capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João 17, e nós vamos ler do verso 20 até o verso 26. João 17, 20 a 26. Diz assim a palavra de Deus: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, dê iluminação, compreensão da Tua Palavra àqueles que estiverem me ouvindo, ó Deus. Fala com cada um, ó Deus. Usa-me, ó Pai, apesar de mim, para a Tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, é bom saber que existem pessoas que oram por nós. Saber que somos colocados diante de Deus por outros irmãos, nossos pedidos, nossos anseios, nossas lutas. É bom saber que outras pessoas se importam conosco e oram por nós, intercedem a Deus por nós. Mas melhor ainda é saber que Cristo intercede por nós, que Cristo ora por nós. E Cristo Jesus, Ele continua intercedendo por nós. Lá em Romanos 8, versículo 34, nós lemos: Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E lá em Hebreus 7, 25, diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então vejam, Jesus ele está no céu, agora, à direita do Deus Pai, intercedendo sempre por nós. E a sua intercessão, ela não foi, ou ela não é apenas agora no céu. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus também intercedeu por nós. Jesus, ele orou por nós. Jesus orou por mim e Jesus orou por você antes de ir para a cruz. Aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, como nós temos visto nos 3 últimos domingos, essa é a conhecida oração sacerdotal de Jesus Cristo. No início, Jesus ele ora ao Pai por si mesmo, pedindo para que ele fosse glorificado em seu sacrifício. Depois, na segunda parte, ele orou pelos apóstolos, orou para que Deus, o Pai, mantivesse os seus apóstolos unidos e fossem guardados do maligno e santificados. E agora, no final do verso 20 ao 26,
nós vemos que Jesus orou por toda a sua igreja, orou por todo o seu povo, por todas as suas ovelhas. Lá em João 10:16, Jesus já havia falado sobre isso. Jesus já havia dito que no futuro outras pessoas creriam nele. João 10:16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, que era Israel. Jesus estava falando aos judeus ali. Então, ainda tenho outras ovelhas, não somente de Israel, mas de outros lugares, e a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus orou pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua noiva. Jesus orou por mim e por você antes de morrer por mim e por você. E o que ele pediu ao Pai por nós? O que ele orou a Deus, as suas petições colocadas diante de Deus por nós? Nós aprendemos aqui nesse texto que Jesus ele fez 3 pedidos. O primeiro foi que Jesus pediu pela unidade da igreja. Olha comigo na sua Bíblia, no versículo 21 até o 23. Ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus pediu para que todos quem? Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, primeiro, nós vemos aqui que nós, os cristãos do presente, e todos os demais cristãos do passado, e também os do futuro, eles só creem no Senhor Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. Não há como ouvir a fé em Jesus sem a pregação do Evangelho. A fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir do Evangelho. Então, por isso, a necessidade fundamental de se pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. E essas pessoas que são salvas, Jesus ora pedindo para que elas sejam uma, para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. E aí ele continua no final do versículo 21. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A razão pela qual Jesus pede ao Pai, ou pediu ao Pai, para que fôssemos um, para que a igreja fosse unida, é para que o mundo visse e cresce que Deus enviou Jesus Cristo. Meus irmãos, quando a igreja mantém-se unida, ela atrai para si almas do mundo, ela arranca almas do mundo através do seu testemunho. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva lá em Jerusalém, no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, versos 42 a 47, nós lemos o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A unidade da igreja primitiva era visível ao povo em Jerusalém. As pessoas de fora da igreja olhavam para a igreja e viam um povo diferente, e viam um grupo diferente,
e via uma sociedade diferente, uma sociedade em que eles tinham tudo em comum. Eles eram unidos em Cristo. Eles eram diferentes. A gente vai ver, por exemplo, aqui no capítulo 2 mesmo, que eram pessoas de vários lugares diferentes. Né? No versículo 9, ele vai falar, do versículo 9 até o versículo 11, nós vamos ler que haviam judeus de várias partes do mundo. E essas pessoas ouviram, essas pessoas creram, e muitas delas ficaram ali em Jerusalém, e apesar das suas diferenças, elas estavam unidas. E por causa disso, pessoas viam e pelo testemunho elas eram salvas. Queridos irmãos e amigos, uma igreja desunida não cresce. Quando os de fora veem divisões dentro da igreja, eles não vão para a igreja. Nós não podemos imaginar que a nossa igreja vai crescer, almas serão salvas no nosso bairro, na nossa cidade, se a nossa igreja mantiver-se desunida, se houver discórdias, divisões, desuniões dentro da igreja. A igreja ela não pode se parecer com o mundo. Enquanto o ódio, a desunião, a divisão são marcas do mundo, a unidade é uma marca da igreja. Entenda que a nossa unidade, ela não é algo que nos torna totalmente idênticos. Como eu já disse, temos nossas diferenças, mas muito maior do que as nossas diferenças é o Senhor Jesus Cristo que nos torna um, que nos faz um, que orou para que sejamos um. Outro mal, meus irmãos, que existe no meio eclesiástico entre as igrejas, que desune as igrejas, é a competição entre igrejas. Conta-se uma história que havia numa cidade um pastor, e esse pastor ele chegou e começou a visitar os crentes de outras igrejas. Começou a chamar, a convidar e até mesmo fazer ameaças para que os crentes de uma outra igreja fossem para a sua igreja. É o chamado proselitismo, ou então pescar em outro aquário. Esse pastor, ao invés de pregar o evangelho para as pessoas do mundo, o que ele fazia era tirar os crentes de uma outra igreja e trazê-la para a igreja dele. Na verdade, esse pastor não era pastor coisa nenhuma. Ele era um lobo que estava causando divisão na igreja daqueles irmãos, porque alguns acabaram saindo da igreja, outros ficaram. Isso causou um mal-estar, causou uma divisão, uma desunião naquela igreja. Então tome cuidado, tome muito cuidado se alguém que se diz pastor te visitar e tentar te tirar da sua igreja. Se a sua igreja é uma igreja que realmente prega o evangelho com fidelidade, fique na sua igreja. Mas não dê ouvidos àqueles que tentam dividir uma igreja que já existe. Pelo contrário, sejamos um só corpo, uma só igreja. E aqui no versículo, voltando para João 17, nós vemos que aqui no versículo 22, Jesus ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus ele nos deu a glória que ele recebeu do Pai. O que isso significa? Significa que Jesus nos abençoou nele. Sem Jesus nada podemos fazer. Nós estamos ligados a ele, somos coparticipantes da sua glória. Nós fazemos parte da sua família, da família da fé. Nós somos filhos e filhas de Deus, somos príncipes e princesas com Cristo, somos co-herdeiros com Cristo. Então, você e eu, já nesta vida, participamos das glórias de Cristo, ou da glória de Cristo, ao fazermos parte da sua igreja. Não existe privilégio maior
para um ser humano, para um homem, para uma mulher, para um jovem, para uma criança, do que fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Não existe nenhuma honra que supere isso. Isso é glorioso, né? Para que sejam um, versículo 22, como nós o somos. Então, se você é membro de uma igreja, você tem o grande privilégio de ser participante da glória de Jesus Cristo. O versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja, Jesus fala que nós precisamos ser aperfeiçoados. É um processo que o próprio Deus faz na minha vida e na sua vida, na vida de todos os membros da igreja, para que assim possamos nos amoldar, nos unir, nos concordarmos uns com os outros, para que assim sejamos aperfeiçoados na unidade. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo ele falou sobre a unidade, apesar das diferenças. Efésios 4, verso 1 em diante, até o versículo 6, nós lemos o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja, Paulo diz aqui, meus irmãos, que deve haver esforço, no versículo 3 de Efésios 4. Nem sempre é fácil sermos unidos, estarmos ligados uns aos outros, mas nós precisamos nos esforçar. E a unidade, ela só é possível através do amor. Lá em 1 João, capítulo 3, o apóstolo João, que foi quem escreveu este evangelho que estamos estudando, aqui na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 10 até o 16, ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, aquele que não ama ao seu irmão, aquele que mantém-se dividido do seu irmão, ele não procede de Deus. Eu vou para o versículo 13 aqui. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por que o mundo odeia o crente? A gente falou sobre isso no domingo passado. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Caim, vai dizer aqui no versículo 12, né? Caim assassinou o seu irmão porque antes dele assassinar, ele odiou o seu irmão. Quando você odeia o irmão, uma irmã da igreja, a palavra de Deus diz que você é um assassino, você é uma assassina. Você está a um passo de cometer um assassinato, de matar este irmão, esta irmã. Por isso, quando você for tentado a pensar mal ou a desejar o mal àquele seu irmão, àquela sua irmã, pergunte, faça a seguinte pergunta: eu de fato amo a Deus? Porque João, mais uma vez, lá em 1 João capítulo 4, verso 20, vai nos dizer: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você diz que ama a Deus, se você fala a plenos pulmões que ama a Deus, se você o louva, se você o adora e você odeia o seu irmão, então você é um mentiroso, você é uma mentirosa. Se você realmente ama ao seu irmão, você estará unido
com ele ou com ela. Aquilo que te faz distanciar ou se apartar dos seus irmãos na igreja é maior do que aquilo que Cristo fez por você na cruz? Pense nisso. Jesus Cristo, ele morreu por você. E você é um ofensor a Cristo Jesus. Os seus pecados ofendem a Deus. E mesmo assim, ele te amou e ele morreu por você. Quando oramos a oração dominical, nós pedimos a Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se o irmão pecou contra você, perdoe-o, porque Deus perdoou os seus pecados, todos eles. Às vezes, a gente observa nas igrejas uma guerra fria. Pessoas dentro da igreja, debaixo do mesmo teto, às vezes sentam-se nos mesmos bancos, adoram o mesmo Deus, cantam os mesmos louvores, ouvem a mesma mensagem, participam da mesma ceia. Pessoas que não se falam, pessoas que não se suportam, fingem não se verem, fingem que não se conhecem, desviam de se cumprimentarem. Às vezes existem crentes que dizem: eu não suporto fulano de tal, eu não suporto fulana de tal. E um irmão com você que acabou de participar da ceia com você. Por isso que eu falo, meus irmãos, já desde que iniciou-se essa quarentena, eu creio que Deus está disciplinando a igreja. E um dos motivos talvez seja a desunião dos irmãos. Nós, meus irmãos, precisamos nos unir, precisamos deixar nossas diferenças de lado, precisamos deixar aquilo que nos ofendeu, aprender a perdoar, para que assim possamos mostrar ao mundo quem é Cristo Jesus. Versículo 23 aqui de João 17, mais uma vez, o final do versículo 23 vai dizer o seguinte: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Nós oramos para que pessoas no nosso bairro, na nossa cidade, sejam convertidas. E fazemos, ações missionárias. O coral cantou, fazemos visitas à escola, ao posto de saúde, ao posto policial ou a outras famílias. Mas preste atenção, uma igreja desunida não cresce. Uma igreja onde há desunião, onde há discórdia, onde há divisão, uma igreja onde as pessoas estão em guerra umas com as outras, mesmo que seja uma guerra fria, como eu disse, as pessoas fingem que não se conhecem, fingem que está tudo bem, mas os seus corações não existe perdão, pelo contrário, só existe mágoa, a igreja não vai crescer. Porque quando a igreja demonstra unidade, o mundo observa que Jesus nos amou e que Deus amou a Jesus. E assim as pessoas vão conhecer a Jesus. Esse é o primeiro pedido que Jesus fez pela nossa unidade. O segundo é que Jesus pediu pela presença da igreja com Ele em glória. O versículo 24 aqui de João 17 nos diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O grande desejo de Cristo é estar na casa do Pai com a sua igreja por toda a eternidade. O grande desejo de Jesus é que aconteça o seu casamento, as bodas do Cordeiro. Será o dia em que a igreja vai se casar com Ele. O dia em que Jesus vai voltar e todos os crentes, todo o seu povo, toda a sua noiva, todas as suas ovelhas se reunirão de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua, de toda a nação, de todas as épocas da história, estarão todos juntos. Meus irmãos, Jesus ele está conosco através do seu Espírito.
Ele enviou o seu Espírito para estar conosco aqui nesta vida. Mas haverá um dia que nós estaremos face a face com o próprio Cristo Jesus. Nós o veremos na sua glória. E quando a morte chega, quando a morte se aproxima, isso deve acalentar o seu coração. Quando você observa um ente querido, cristão, convertido, quando você vê um irmão em Cristo indo embora por causa de uma doença, de uma enfermidade, ou por algum outro motivo, como um acidente, você perde um irmão em Cristo, o que deve trazer consolo ao seu coração e também ao meu coração é que quando um crente falece, Deus está ouvindo a oração do seu filho. É o que ele disse aqui. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. A vontade de Jesus é que eu e você deixemos esta terra assim que possível, assim que chegar a nossa hora. Não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue aos prazeres deste mundo, não se apegue àquilo que este mundo pode te oferecer. Não ache que este mundo é a sua casa, não ache que este mundo é o seu lar, é o seu lugar. Pelo contrário, você está aqui de passagem, você é um peregrino, você é um forasteiro, e em breve você irá para a sua casa, para o seu lugar. Em breve o Pai atenderá ao pedido do Filho e você estará junto com Ele, vendo a glória dele. Por isso que quando um crente morre, como eu disse, nada mais é do que Deus atender a oração do seu filho. Por isso o salmista vai dizer que é preciosa a morte aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E também o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo ele consolou os irmãos da igreja de Tessalônica a respeito da morte. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O ímpio não tem esperança. Você já foi no velório de uma pessoa que não é crente? O que você vê lá? Você vê desespero, você vê angústia, você vê pavor. O ímpio tem medo da morte. O ímpio, ele vê a morte como um terror. Agora observe como que é o velório de um crente. O velório de um crente, existe choro sim. No velório de um crente, os outros crentes também estão tristes, também estão chorando. Mas não é um choro do desespero, não é um choro do pavor, não é um choro do medo, mas é o choro da saudade. A saudade porque aquele irmão ou aquela irmã está com Cristo naquele momento, mas não está mais conosco. Mas nós vamos nos reencontrar. Por isso que Paulo fala, não sejam como os demais que não têm esperança. O desesperado é aquele que não tem esperança. Você que tem a Cristo Jesus, pelo contrário, tem esperança. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dando a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, quando um crente morre, seu corpo é sepultado, a sua alma vai para o Senhor. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que haverá um dia, o último dia, que Jesus voltará.
e os mortos em Cristo ressuscitarão. Suas almas se reunirão novamente aos seus corpos. Os vivos, os crentes vivos, terão seus corpos transformados, glorificados, e viveremos juntos para sempre com Ele, juntamente com Ele. Por isso, queridos irmãos, o que consola o coração da igreja é saber que quando um crente morre, nada mais está acontecendo do que Deus ouvir a oração do seu Filho. E ele termina: porque me amaste antes da fundação do mundo, aqui em João 17, 24. Porque Deus ama ao seu Filho e sempre o amou desde a fundação do mundo. Deus junta a sua igreja a cada dia ao seu Filho. Todos os dias cristãos morrem, e quando eles morrem, o que está acontecendo é uma promoção. Deus está levando para junto do seu Filho cristãos para verem a glória do seu Filho. Então, não estou dizendo aqui que você deve desejar a morte, mas você não deve ter medo da morte, nem da sua e nem dos seus irmãos em Cristo Jesus. Saiba que, mesmo que a enfermidade chegue e leve a sua vida, você estará com Cristo. Mesmo que a enfermidade chegue e leve a vida de outros irmãos, eles estarão com Cristo. E que você seja consolado com isso. Mas Jesus ainda faz um terceiro e último pedido aqui nesse texto. Jesus ele pediu que o amor do Pai estivesse na igreja através do conhecimento que a igreja tem do Pai. Versículos 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai justo, Jesus chama Deus de Pai justo. Deus é justo. E Deus é justo com todos. Com aqueles que não o conhecem, Jesus ele diz aqui: Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo desprezou a Deus. O mundo rejeita a Deus, rejeita a Cristo. E por causa disso, Deus, diz Paulo aos Romanos capítulo 1, Deus nos entregou as suas paixões, Deus entregou os seus próprios desejos pecaminosos, a sua própria idolatria. Ninguém poderá chegar diante do trono de Deus no dia do juízo e dizer que ele foi injusto. O salário do pecado é a morte. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, o homem ímpio, ele é condenado à morte eterna pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade. Ele rejeita Deus. Então Deus o entrega aos seus próprios pecados. Não há injustiça nenhuma na parte de Deus. Assim como também não há injustiça nenhuma Deus salvar alguns, e não todos. Salvar aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele deu a Jesus Cristo. Não porque aqueles que Ele escolheu são melhores dos que os outros, possuem alguma qualidade que os outros não possuem. Nada disso. Todos nós merecemos a condenação. Mas porque Deus aplicou a justiça de Cristo em nós, nos eleitos, Ele nos justificou. Jesus Cristo, Ele morreu por nós, Ele pagou a nossa dívida, não devemos mais nada, por isso agora Deus nos trata e nos declara justos. Somos declarados e tratados por Deus como justos. O mundo não conhece a Deus. Você vê que o mundo desrespeita, o mundo desobedece, o mundo caçoa de Deus, blasfema e insulta a Deus. O mundo afirma que Deus não existe. O salmista vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O mundo não quer saber de Deus, o mundo não quer Deus na sua vida. O mundo não quer Deus nos seus relacionamentos, não quer Deus
não querem fazer a vontade de Deus, não querem obedecer a Deus, não creem em Deus. Por outro lado, nós vemos que o Filho conheceu o Pai. Ele diz no versículo 25, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E no 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Nós conhecemos a Deus através do Filho que nos revela ao Pai. Quando o apóstolo Filipe perguntou a Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu a Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vemos justamente isso, que é o Filho quem revela o Pai. Diz assim, Hebreus 1, versículo 2, nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É Cristo quem nos revela a Deus. E nós sabemos disso pela sua palavra, nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus. Infelizmente, alguns crentes não gostam de ler a Bíblia, não gostam de ler, não gostam de estudar. É triste quando eu vejo crentes, desde crianças até adultos, que falam, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, eu tenho preguiça. Saiba que preguiça é pecado, principalmente preguiça de conhecer a Deus. Alguns crentes dizem que começam a ler a Bíblia e sentem sono. Você não vai conhecer a Deus se você não abrir a sua Bíblia e lê-la diariamente. Você não vai conhecer a Deus se você não orar pedindo iluminação do Espírito Santo para você entender a Bíblia. Tem crente que fala, eu começo a ler, mas eu não entendo. Peça a Deus, ore pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus o ilumine, o instrua. Faça perguntas. Pergunte ao seu pastor, pergunte a irmãos mais experientes, ao seu presbítero. Mas conheça a Deus. Meus irmãos, Deus se revela a nós através das Escrituras Sagradas, através da sua palavra. E você será um crente desobediente se você não abrir a sua Bíblia e não ler a sua Bíblia, e se você não conhecer a Deus. Você será um crente desobediente se você desprezar o conhecimento de Deus. Porque Jesus ele orou por nós para que nós conhecêssemos a Deus e continuássemos conhecendo. No início dessa oração, no versículo 3 de João 17, Jesus já havia dito, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você é crente, você tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, você conhece. Você se aprofunda na palavra de Deus. Você tem prazer na lei do Senhor, como diz o salmista, e nela você medita dia e noite. Agora, um alerta. Se você não gosta de ler a Bíblia, se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você tem preguiça de estudar a palavra de Deus, se você tem preguiça de meditar na palavra de Deus, possivelmente você ainda não se converteu. Você deve confessar seu pecado, deve pedir perdão, orar, crendo no Senhor, para conhecê-lo na sua palavra. E Jesus encerra o versículo 26 dizendo o seguinte, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aqueles que são amados por Deus respondem com amor. Os que são amados por Deus amam a sua palavra, por isso leem e estudam para conhecerem aquele que os amou, a Deus. Passam o tempo em oração, amam gastar tempo em oração, falando com o Pai, amam obedecer à vontade do Pai, amam os outros filhos de Deus, os outros filhos do Pai, amam a igreja. E amam falar do Pai
para outras pessoas. Que você seja uma pessoa que ame o Pai, ame a sua igreja, ame a sua palavra e viva em obediência a Ele. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando somos desunidos, quando somos preguiçosos, quando deixamos de orar e de ler a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, ó Pai, e que eles tenham o desejo, ó Pai, de Te conhecer através das Tuas palavras, Senhor Deus. E que também, ó Pai, haja união na nossa igreja, e em todas as igrejas na face da terra, em toda a Tua igreja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.